Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 6 de janeiro de 2010, quarta-feira. Hoje, dia 6, é o dia dos Reis Magos. Aqui está cheio de ex-reis e ex-magos. Note que é o dia de muita gente aqui. O verbete é o 1440, 4 páginas, 49 elogias e 9 máximas. O tema é intervenção extrafísica. A especialidade é interassistenciologia. A definição. A intervenção extrafísica é o ato de intervir por parte da consciência amparadora de função intelectual, inspirando a consciência sensitiva, homem ou mulher, no desempenho de tarefa intelectual ou mental somática. A flexibilidade autotensênica pró-captação extrafísica produtiva. A importância do atributo da atenção dividida do professor humano, homem ou mulher. O dia de maior inspiração. O megafoco intrafísico da intervenção extrafísica. O intervencionismo parapsíquico. As interveniências extrafísicas, oportunas, providenciais e enriquecedoras. As interferências mentais somáticas socorristas. A dissertação ou conferência ministrada a dois. A intervenção extrafísica quando a consciência está sozinha, isolada. A intervenção extrafísica quando a consciência está em grupo de debates. O fenômeno do extrapolacionismo parapsíquico parapedagógico. O dueto mental somático paracérebro. A psicofonia discreta. A parafenomenologia elucidativa no momento-chave evolutivo. A paraforça-tarefa irrompendo dos episódios críticos. O codocente extrafísico. A codocente extrafísico. Agora, nós temos aí a frase enfática. Além da taxologia. A taxologia é o seguinte, são 7 categorias de intervenções extrafísicas promovidas por amparador de função intelectual, cultural ou mental somática. Tem 7 básicos. Agora, além da reniciologia, nós temos a frase enfática. As intervenções extrafísicas sadias precisam sempre, racionalmente, ser captadas como emissões dos influxos das tarefas de esclarecimento dos amparadores extrafísicos de função. Você percebe, repara, capta e emprega as inspirações dos amparadores extrafísicos quando exerce a docência conscienciológica? Percebe a fluência das intervenções amparadoras consecutivas, além das próprias ideias? Eu quero dizer para vocês que na crescendologia está lá, está contar, está faltando um S. Nós já vimos aqui. Agora, pergunta. Escuta alguns depoimentos, experiências de pessoas que atingem um estado de consciência onde não há identidade, pensamentos ou qualquer tipo de dualidade. Seria esse estado o estado permanente da consciência livre? Olha, a gente não sabe, tudo indica que a consciência livre tem uma autoconsciência maior. Mas isso não quer dizer que não tenha dualidade, não. Pode ser que tenha uma cosmovisiologia muito grande que a gente ainda não entende. Agora, isso tudo está aí para a gente estudar. Sobre amparadores, às vezes eu vejo em cima da minha cama uma luz. Às vezes fica próxima à minha cabeça, outras vezes fica próxima aos meus pés, sempre em cima. É uma luz pequena e às vezes amarelada. Eu sempre estou vendo fora do corpo quando vejo a tal luz. Seria meu amparador? É bom você registrar isso e ver o que se passa. Isso é um processo de vivência que tem que repetir. Se isso for importante e se é amparador, ele vai se manifestar mais tangivelmente para você ver. Como poderia ajudar meu marido que periodicamente entre um período de agressividade verbal, desde que algo ocorra fora de seus planos, e mesmo quando ocorre um acidente doméstico, por exemplo, quebra de copo,
uma danificação imóvel, etc. Ainda sinto dificuldade de deixar de ser boba e me deixo envolver pelas regressões dele. Sei que se pudesse ficar um período em Foz, iria progredir mais rápido. Como não posso, lhe pergunto, como poderia trabalhar minhas energias de maneira mais objetiva? É estado vibracional, exteriorizar a energia e arranjar o sobressalente de copo, por exemplo. Quebrou-se por outro lugar. Onde estão me auto-assediando? O problema é que você está entrando na onda. Primeira coisa, seja doce com ele. Mulher tem uma coisa que o homem não tem. Chama-se feminilidade. A feminilidade é terrível. Ela enrola qualquer um. Você não está sabendo usar a sua feminilidade. Seja mulher, mulher. É isso aí que é a coisa séria. Penso que meu marido, que não trabalha as suas energias, tem um espírito doente, pois ele é contraditório, ele passa da ternura à raiva. Como ajudá-lo? Isso mostra que ele tem processo tipo psicótico. O processo, por exemplo, às vezes é uma, vamos dizer, bipolaridade que não se manifestou direito. Está dando só sustinho. Agora, um dia pode ficar bravo. Uma coisa, ele nunca te atacou fisicamente. Isso aqui é um negócio sério. Isso aí ele tem que tomar providência se isso acontecer. Porque é assim que o homem começa a bater na mulher. Como saber se posso praticar a TENEPS? Aí é só você. Olha bem o manual da TENEPS e vê se você está apta para isso. Olha lá. Agora, gente, hoje vocês estão vendo que o nosso tema da intervenção extrafísica mexe muito com docência, com professor, com aula, com curso. E é justamente hoje que eu vou falar para vocês aqui do cara que eu acho que ele está ganhando a parada em matéria de dar curso. É o Mário. Eu estou com a relação do que ele andou dando aqui em 2009, o que é que já tem marcado para dar já esse ano. Ele deve estar ganhando. É aquele negócio que na época lá do Instituto, lá comigo, a Simone, às vezes ganhava todo mundo, dava aula demais, todo mês, o ano inteiro. Então eu acho que ele também seguiu essa. Agora, é muito tipo de curso, ele tem criado a opção de cursos novos, etc. Então, Mário, foi até bom se aparecer, porque hoje é seu dia aqui. Ele vai viajar amanhã. Agora, ó, outros cursos aí dele. 40 manobras energéticas. A teática energética já faz parte do seu dia a dia. Isso aqui é muito importante. O primeiro módulo é de 15 e 16 de maio, agora. Agora, o PDPA, que é o Programa de Desenvolvimento para Psico Avançado. Esse aqui é mais agora, é de 8 a 16 de janeiro. Agora, esse vai ser em Saquarema, no Rio. Então, é para lá que você vai agora, não é isso? Porque hoje é dia 6, é depois da manhã que começa. É. Agora, curso de imersão de 9 dias em turma de, no máximo, 10 participantes. Quer dizer, eles vão triturar 10 pessoas. Não é isso? Lá, pelo curso. Vai ter uma outra turma, um março e outra em outubro. Ah, é? Tá bom. Agora, de modo, ó, quem não fez esse curso, seria bom entrar no curso aí para debater as coisas com o Mário. E a turma que aparece lá. Agora, esse 10 pessoas é muito bom, só 10 alunos. É um petit comitê, pode haver muito mais intensificação das ideias. Mas que isso? Sim, professor. Página 27, em numerologia. Em numerologia. A para-intervenção óbvia. Óbvia. E a para-intervenção direta. São sinônimos? A óbvia é aquela que a pessoa vê que está óbvio. Às vezes você vê isso de fora. Não é a pessoa que viu, você viu que deu uma intervenção no processo dela. Agora, a direta é quando a pessoa percebe, né? A influência do amparador diretamente e tal. E vem as coisas bem claras. Agora, podem confluir as duas? Pode haver isso tudo aqui que eu falei, tudo junto. Na vivência da consciência? Essas coisas tudo acontecem. Tem disso. Mas, gente, hoje nós temos aqui uma pessoa que vive escrevendo para mim, mas nunca apareceu. É aquela dona que está lá, ó, com aquela bolsa na mão, tá certo?
ela as italianas nossas amigas, da família que eu conheço há muito tempo, lá de São Paulo, que é os Torrieri, entendeu? De modo que eu queria que vocês dessem umas palmadas para ela, que ela merece. Ela me conhece há muito tempo, agora é que entrou para fazer assim uns bicos na vida, né? Agora, tem coisa muito bacana. Ela acabou fazendo aquela moça, a moça lá, olha lá, a Marina, ela é uma boneca, veja, ela não existe, presta atenção. Você sabe onde é que eu vi gente muito parecida assim com o tipo da Marina? Foi lá em Bethesda, em Maryland. Lá tem um monte de gente assim. É o jeitinho dela, tudo daquele modo. É onde tem os cientistas. Então ela aí deve ser processo mesmo de problema. Você gosta de matemática, não gosta? Pois é. Deve ser a turma de Bethesda, em Maryland, nos Estados Unidos. Há um monte de moça lá que parece assim com ela, o jeitão. Olha lá, ó, ela faz um tipo. Você está entendendo? Um jeito. É uma boneca específica, feita. Aquela fábrica faz aquilo. Entende como é que é? Agora, lá em Bethesda tinha muito disso. Você via o povo, eu atingia muita gente lá, então o povo aparecia. Então vinha. As pessoas tinham que casar. Você está entendendo? Há um monte desse tipo de moça. É bem específico o jeito. Agora, você tem que chegar perto para ver o jeito dela. E ela é cheia de energia, mexe com matemática. Eu logo pensei, gente, será que é o povo de Bethesda aparecendo aqui? Sei lá, né? Qual a relação que tem? Lá é só cientista nessa área. Sabe como é que é? Um dos lugares que tem lá chama Silver Spring, quer dizer, fonte de prata. É como se fosse um olho d'água que saísse prata. Entende? O lugar é bonito, cheio de coisa, mas só cientista. Um jeito muito sério. Muito bravo. Agora, eles gostam de jogar tênis. E outra coisa, o inverno é um frio danado. Desaparece tudo quanto é bicho, passarinho, você não vê nada lá. Mas no normal, não. Tem muita coisa verde e tal, assim no verão. Agora, lá deve estar um frio danado. Mas o que você queria? Na página 27, na interaciologia, a última interação. A interação foco de intervenção, predisposição à mudança. Gostaria que o senhor aprofundasse. O caso todo é o seguinte. Quando a pessoa percebe a influência do amparador de função, e o amparador, então, acha que está na hora de mudar, a intervenção dele é mais forte, ou dela, lá da consciência, e isso, então, se a pessoa está com predisposição para mudança, a coisa ocorre. Às vezes, cada uma ideia e uma coisa. Então, por exemplo, tem uma série de professores que, às vezes, durante uma aula, ele muda tudo aquilo que estava fazendo antes. A aula inspirou a ele a mudança. Então, a reciclagem é feita nesse processo. Agora, é lógico que a interação, foco de intervenção com a predisposição à mudança, ajuda demais a consciência. Tem que ficar predisposto. A pessoa não pode ficar rígida dentro de um posicionamento, mas ela tem que esperar a reciclagem. Amparador, eles nunca são super rígidos. Eles seguem uma orientação equilibrada, mas eles estão preparados para renovações o tempo todo. Então a gente tem que ver que as coisas mudam. E outra coisa, o processo da intervenção é tão sério que, por exemplo, na TENEPS, se há um aumento do trabalho da pessoa, do tenepsista, às vezes o amparador muda. Vem um que vai exigir mais. Entendeu? Exigir, que eu estou falando assim, vai intensificar mais o trabalho. Então, isso tudo é muito importante a gente ver como é o processo socorrista dos amparadores. Por isso que eu escrevi essa intervenção extrafísica, para a gente notar isso. Agora, é preciso ver os processos que nós temos aqui na remissiologia também, que eu falo. Né, os processos de fenômenos que tem, a alfiexologia, paramicrochip, a sinalética parapsíquica, o sinalizador evolutivo, isso tudo pega na balança.
Agora, esses 7 dados que eu dei aqui, ó, sobre a taxologia, as categorias das intervenções, vale a pena também pensar nisso, para a pessoa entender. A parte, o debate, o discurso, a docência, a indagação, o questionário e a tese. Aparentemente, tudo parece uma coisa com outra. É aquele negócio da aproximação simples, mas tudo isso aí é diferente. Mas, Cecília, o que você manda? Eu gostaria... Não tem? Já está Mas falando. não tem? Está falando. Tá. As interveniências extrafísicas oportunas, providenciais e enriquecedoras. E eu gostaria também que o senhor falasse um pouquinho sobre as interferências mentais somáticas coristas, em parafatologia. No começo da terceira linha. O processo todo é o seguinte. As interferências, elas podem ser em determinada linha de manifestação ou noutra. Isso varia. Agora, no caso que nós estamos chamando a atenção aqui, é tudo aquilo que diz respeito ao processo mental somático. Agora, isso influi na filosofia, influi na sociologia, influi na politicologia. Depende do que a pessoa está e o que ela procura. Agora, tudo depende também do megafoco da pessoa. Esse megafoco tem a atração da pessoa que tem afinidade com ela. Então, o amparador vai chegar dentro daquele megafoco. Agora, o que nós temos é que caracterizar o nível de autoconsciência que cada um de nós temos a respeito disso. Eu, por exemplo, eu estou sempre disposto a mudar de bloco na hora, devido ao processo da influência extrafísica. Eu nunca sei. Influência que eu estou falando, positiva. Essa intervenção. Eu nunca sei, né, exatamente o que está se passando extrafisicamente. E outra coisa, quando nós temos uma aula, alguma coisa nesse sentido, um processo público, a gente nunca está falando só para a consciência. Nós estamos falando para a consciência também. De modo que, em certas áreas, por exemplo, que as pessoas trabalham, igual os cursos, por exemplo, possivelmente do Mário, ele está tratando de 10 alunos. No entanto, ele deve ter 50 consciências que estão observando o que ele está fazendo. E essas 50 consciências, às vezes, são dos cursos intermissivos, são intermissivistas. Eles vêm para cá com o curso intermissivo. Então, nós temos que ver, a tendência é sempre ter mais gente extrafísica. Uma vez, por exemplo, eu estava trabalhando no ECP2 que tinha mais ou menos 90 pessoas. Eu vi uma multidão que estava seguindo esse ECP2. Tinha um local que estava aberto, eu vi que tinha uma multidão lá. E eles estavam todos sintonizados naquilo que a gente estava fazendo. Na hora que houve aquele processo de pergunta, de debate, aquela coisa toda, o negócio aumentou. Um monte de gente. Agora eu sempre vi isso. Outra coisa. Em São Paulo, uma vez, lá nessa instituição lá de fraternidade lá do Zanarotti, eu estava falando, devia ter 200 pessoas no salão. Agora, começou a aparecer uma espécie de arquibancada, igual essa aqui, mas enorme, do lado direito, não, do meu lado, lá do lado direito do salão de convenções. Um monte de gente. Aí eu notava que saía uma consciência lá, e vinha e chegava perto de uma pessoa aqui. Está tudo normal. Daqui a pouco aquela pessoa fazia uma pergunta. Era a ideia da consciência. Agora, eu vi isso várias vezes. Pessoal, hoje eu sou obrigado a falar para vocês. Está se passando isso, caso isso. Ainda apontei, ó, fulana. Todos vocês foram inspirados por ele. Agora, os caras ficavam naquele monte lá e saíam. Agora, eles estavam aproveitando para ver. E aquilo acionou muitos debates. Vocês sabem que lá, às vezes, eu ficava falando, às vezes, 9 horas, né? Porque o povo queria ir embora. A gente ficava. Agora, chegava num ponto e pensei, agora tem que ir embora, eu tenho que pegar o avião de volta para o Rio. Era o único jeito. Eu cheguei a dar reuniões durante 8 horas, 9 horas. Mas isso era excepcional, porque o povo cansa, né? Tem uma opção de coisa. Nessa ocasião, a gente fazia a reunião perto lá da rodoviária. Tinha até passava lá o processo, tinha viaduto, aqueles negócios todos,
o underground por fora, em cima da terra, sabe como é que é o subway? De modo que essas coisas todas, nós temos que ver como é que é. A influência, às vezes, é muito grande e positiva. Isso aqui é o bom da história. Uma outra coisa, na hora que dá uma intervenção extrafísica de amparador, um ponto de vista mental somático, aquilo melhora os processos de bloqueio energético da pessoa, aquilo limpa. Porque se a ideia é boa, clareia o processo da energia negativa que a pessoa tem. Entende? É quase evidente que não seria coisa nossa que tem que ter ajuda de fora, porque de repente... Mas não. E outra coisa, às vezes você vê direitinho, não, hoje o professor está enfoguetado, houve alguma coisa com ele. Ele está com gasolina azul. O povo sabe, vê que a pessoa mudou. Outra coisa, às vezes o professor, quando está em desenvolvimento, chega a pessoa e fala assim, não, hoje ele não estava sozinho, porque ele não tem essas ideias que ele falou, isso aí está superior ao nível médio da capacidade dele. Não tem disso? Essas coisas todas tem. Mas fala. Valdo, no caso da escrita do livro, como é que a gente pode aproveitar mais esse momento de intervenção? O problema é arranjar um horário fixo para você se dedicar ao trabalho no computador ou na leitura, desde que haja anotações. Tem que ser sempre na hora que você está fazendo registro, seja no computador ou seja manuscrito. Isso aí é que é a coisa séria. E fazer isso de uma maneira assim, regular, com o horário certo. E outra coisa, antes de começar aquela sessão, você exterioriza energia na área toda do seu escritório. Isso aí é o máximo. Ajuda demais a pessoa. Dá inspiração, orientação. Isso para promover, né? Eu quero dizer o seguinte, no momento que acontece a intervenção e se percebe isso, você se predispor, você se predispor. Com o passar do tempo, aquilo você vai acabar sentindo. Agora, se predisponha, vê como é que é. Tábula rasa na cabeça para captar o que aparecer. Seja uma estação receptora de ideias, neo-ideias. Isso aí muda. Professor Valdo, o senhor falou da questão da OFIEX, né, quando o tenepsista ele muda de amparador. Eu queria entender se há algum evento-chave ou algum evento marcante que sinalize o momento em que a pessoa começa a ter OFIEX. Não, o problema sempre tem, mas isso a pessoa não deve se preocupar com isso. Eu sempre falei. A pessoa vai ver que o nível, o alcance, aquele universo de assistência cresceu tanto, a situação está de tal maneira que está mudando. E a pessoa vai ser tirada fora do corpo com mais lucidez. Não há OFIEX sem autolucidez extrafísica. Então não precisa falar nada, a pessoa fica sabendo. É com ela, o processo é dela, não somos nós. Agora, ela acaba vendo que tem. Agora, a predisposição para o OFIEX, às vezes aparece muito tempo, a pessoa nem percebeu. A hora que ampliou o trabalho dela, alguma coisa nesse sentido, isso aí às vezes ocorre. Mas agora, a hora que tem mesmo OFIEX, não. Ali há uma instalação do processo, e isso diz respeito à pessoa. Então não tem jeito, ela tem que saber cedo ou tarde, não tem... Por exemplo, a apresentação desse novo amparador, né, de função que chegou, ela é mais, digamos assim... Não, porque às vezes é um amparador de função, mas para continuar tem nada a ver com o OFIEX. Quando é do OFIEX, eles falam, abre o jogo e tal. Fala. Como é que a gente pode ajudar uma pessoa que quando a gente fala, te liga na sinalética, vê o que o amparador pode estar te inspirando, a pessoa leva tudo para o lado como se fosse, isso é lado religioso, ficar esperando alguma coisa. Como é que a gente pode... Fala com ela para ela, então, estudar o que ela quiser e deixa para lá. Deixa por conta dela. Se ela está achando que o processo é religioso, não tem jeito. Às vezes é porque não está na hora, não está madura. Não deve insistir, deve deixar a pessoa ter a experiência dela. Às vezes é o melhor. Entende?
A gente não pode estar perdendo tempo com quem não quer. Às vezes a pessoa não quer. E outra coisa, ela às vezes teve uma experiência muito ruim em matéria de processo extrafísico, ela criou um trauma, um estigma, ela teve um impacto muito forte com isso. Então, é bom ela crescer por si, sem a gente insistir muito. Não deve tentar convencer demais também quando é assim, não. Não cria problema. Aí você pede desculpa e vai em frente. É o melhor. Sr. Valdo, aqui na página 29, taxologia, o senhor pode exemplificar o 1, o 4 e o 6? 1. A parte. A intervenção extrafísica introduzida com justeza numa parte técnica, a palestra do conferencista. Ela vem na cabeça da pessoa. O que é que precisa? Uma parte técnica extrafísica. O outro que você quer qual? O 4. A intervenção extrafísica enxertada com inteligência no desenvolvimento da aula do professor parapsiquista. Aí diz respeito a alguma coisa que ele não colocou no preparo da aula. É uma ideia a mais. Um plus. Às vezes isso existe por causa dos para-alunos, quer dizer, os alunos extrafísicos que estão aí no local. Então isso muda de figura. Tem que examinar também. Tá bom. Comigo isso acontece demais. E a outra? O 6. A intervenção extrafísica embutida na questão do teletertuliano situado no outro continente. Ele, por exemplo, lá na Austrália, o cara mandou uma pergunta aqui para mim. A pergunta é uma concierge lá que fez através dele. Tem um cara que um dia desse, uma concierge falou para mim, olha, eu às vezes tenho mais facilidade de mexer com um fulano, esse fulano mora muito longe daqui, do que ir lá e fazer lá na tertúlia. E ele ainda me perguntou, por que isso? Eu falei assim, por causa da sua afinidade, você deve ter mais afinidade com essa pessoa que está lá longe. Então ele permite a entrada. Aí no tertuliano, não. A pessoa às vezes está aqui firme, está pensando na coisa dela, está anotando o que ela precisa, às vezes é mais difícil. Então isso varia, né, de pessoa para pessoa. Obrigada. O que é clarividência viajoura? Como ocorre? Olha, seria bom você ler o livro Projeciologia, que a gente explica o que é clarividência viajoura. A clarividência viajoura é o seguinte, a pessoa que sai do corpo pelo o mental soma, vai lá, vê a coisa e vem rápido assim. Isso às vezes pode ocorrer várias vezes. Quero iniciar a minha tenebris, mas a minha mente é indisciplinada. Qual deve ser o foco dos meus pensamentos na hora da tenebris? Devo ficar pensando o tempo todo no amparador? Por que não posso me movimentar na hora da tenebris? Como posso desenvolver o front chakra? Tem jeito? Olha, você precisa estudar o que é estado vibracional e cuidar disso. Você está muito por fora da história. Outra coisa, na tenebris, você vai se predispor, chama passividade ativa. Se você se passiva e deixa ocorrer as coisas, vamos ver o que está. Daí a pouco você vai ver que estão movimentando você, estão mexendo com energia, tudo mexe na sua cabeça e no seu corpo. Agora, você tem que ver primeiro o processo de energia. Esqueça a sua pessoa na tenebris, pense nos outros. Então não precisa estar pensando no amparador, não. Pense, eu quero ajudar os outros, quero ajudar os outros, quero ajudar os outros. Eu acho que é o melhor que você pode fazer nessa altura dos acontecimentos. Gostaria de saber como foi a primeira aparição do transmentor para o senhor, como ele é fisicamente. Olha, ele é meu amigo de muito tempo, é coisa muito antiga, eu conheço ele há muito tempo. Agora, para te falar a verdade, ele parece o inglês, você tem uma ideia. Atualmente ele aparece mais como se fosse o inglês. É bem a cara de um inglês, o jeitão dele. Ele é alto, tipo inglês, mais magro, sério, mas você nota, é muito simpático. Mas é sério. Assisti recentemente um documentário de um autor que o senhor já falou, o Ray Kurzweil, é o Cazuel, como eles chamam, onde ele diz que no futuro a nanotecnologia vai interagir com os nossos cérebros. Vamos nos fundir com as máquinas e nos tornar mais inteligentes. Mas olha, eu falei dele, mas é bom a gente fazer um reparo. Esse cara também é meio excessivo,
Tem muita coisa que eles falam que não se parece bem. Ele parece aqueles futurologistas antigos. Ele hoje é o perspectivista dessa história. Agora, o problema todo é o seguinte, deu um certo desconto nas coisas dele. Esses dias ele estava de novo aí nas entrevistas na televisão. Esse é o Carswell, ou eles falam também Carswell, isso aí depende do que é, mas é Carswell. É na Globo mesmo, estava lá. Agora ele pergunta, o transmentor já sinalizou para o senhor esse caminho? O senhor acha que esse pode ser o nosso futuro? Olha, tem muita coisa que pode ser feita, mas já existe tudo isso há muito tempo, né? Tem muito evoluciólogo que já usa tudo isso. Para microchip, por exemplo, o processo do macrosoma, isso tudo é mais evoluído que isso tudo aí que eles querem. A parte física vai ajudar, mas não é o melhor, não. O melhor mesmo é o parapsiquismo. A pessoa desenvolveu o parapsiquismo. Relativamente ao verbete hoje, na terminologia, poderia desenvolver sobre o fenômeno conexidade, conotação, concatenação. Conexidade é uma conexão, quer dizer, um primeiro contato. A conotação é a hora que entra esse contato de uma maneira mental somática mais séria. E a concatenação é a hora que aquilo entrou de um lado e do outro e as pessoas vão aplicar aquilo que vão fazer. Então, é a aplicação daquilo que foi conotado depois que foi feita uma conexão. Então, a conexão, a conotação e a concatenação. Isso aí é o trinômio. Essas coisas todas tudo parece ser igual, mas não é nada, é tudo diferente. Poderia esclarecer sobre o paradoxo do Hércules, supersensitivo parapsíquico? É um cara que tem músculo por tudo quanto é lado, super forte, no entanto, ele fala mais suave, ele movimenta com suavidade, ele não treme e ele mexe com o mental soma. Isso é o Hércules. Nós estamos chamando a atenção. Agora, existe gente assim, tá? De vez em quando tem um que vem aqui, que é enorme, que é desse jeito, você sabe quem é? Por gentileza, em parafatologia, a última linha da página 26, discorra sobre a psicofonia discreta, se possível, dando exemplos. Olha, de vez em quando eu faço isso aqui. Acho que não preciso falar mais nada. Urubu cego é meu jeitão. Vê se tem alguma modificação. Agora, tem dia que as pessoas interpretam mal, né? Teve um dia que nós estávamos, antes da construção disso aqui, faz uns 5 anos, a hora que acabou a abertura, a pessoa me encontrou lá fora, me chamou de lado e falou assim, vem cá, por que você estava com tanto saudosismo hoje? Eu falei assim, porque não era eu. Porque eu comecei a falar aí, e começamos a falar uma opção de coisa do passado. Então a mulher olhou e falou assim, esse cara está com muito saudosismo. Só falta chorar com o passado, as coisas, mas não era. Era a consciência que queria falar, expondo a situação para o povo entender. Então, eu deixei a coisa caminhar. Agora, me chamou de saudosista, Quando a Consim doa seu soma para servir de material para aulas entre docentes e discentes, ao estar na condição de consciência, depois, fica feliz pelo ato realizado ou fica sofrendo? Não. Quem ajudou, se o ato é bom, ninguém vai sofrer por causa disso. Faça uma coisa correta, cosmoética, de assistência, que você nunca vai se arrepender. Como perceber, reparar, captar as ideias mentais somáticas e inspirações da amparadora? Como melhorar a telepatia com a amparadora? Como blindar melhor o quarto na hora de dormir? Eu senti uma consciência energípora, vampiro, no meu sexo chakra ao acordar. Atualmente estou sem dupla evolutiva. Onde está o furo? Como proceder? Isso aí mostra que você está com carência afetiva sexual, está na cara. Mexe nos seus processos de energia. Isso aí vai ajudar você. É uma saída. O amparador lanterna pode vir a se tornar um amparador de tenentes da pessoa? Sim. Qualquer lanterneiro aí pode virar.
maior, porque todo mundo caminha para ser evoluciólogo, para ser serenão. Pode ser. O que o senhor sabe sobre a logosofia, ciência criada pelo argentino Carlos Bernardo González Pecotti? Tem alguma coisa com conscienciologia? Não, tem muito pouca coisa. Tem muita coisa lá que ainda tem muito horroroso. Agora, eles têm um processo de educação, uma coisa que às vezes dá certo, faz muita escola. Escola sempre ajuda os outros, né? Isso aí é o lado bom da questão da logosofia. Eu já falei sobre logosofia aqui umas 6 vezes nesses últimos 9 anos. Alô? Na página 27, efeitologia. Os efeitos dos antecedentes históricos multiplanetários no planejamento das intervenções extrafísicas abrangentes. Esse planejamento das intervenções extrafísicas abrangentes, ele é feito a partir de que nível evolutivo? Que nível de amparador? Sim. Os efeitos antecedentes históricos multiplanetários do planejamento das intervenções extrafísicas. A hora que vem uma consciência dessa, que é mais aberta, que tem um pensamento cosmovisiológico, ela vai colocar uma opção, às vezes, de coisa nova, que já é usada em outros planetas mais avançados que a Terra. Você entendeu? Então é muito importante isso aqui. Os antecedentes históricos multiplanetários do planejamento das intervenções. Então, por exemplo, tem muita gente que às vezes é de outro planeta, está aqui fazendo uma visitinha. É a chamada visitologia que a gente chama. Isso é interplanetário. Essa informação nova do outro planeta. Às vezes trazendo alguma coisa sobre aquilo, alguma coisa que não viu. Que era o caso do Henry. O Henry de vez em quando falava umas coisas totalmente... Entende? Diferente. Pelo problema que ele tinha experiência daquilo. Mas isso está dentro de um planejamento extrafísico? Tem, muitos desses vêm já sabendo o que era, porque às vezes o cara pode ser um serenão, evoluciona, a consciência mais evoluída, como é que fica? Tudo isso tem. Em matéria de intervenção extrafísica, a gente nunca sabe o nível de quem está se manifestando. Às vezes é um pingo, e ele aparece pequenininho. Tá certo? Dá para dar um exemplo, assim, de uma nova abordagem sobre um tema que ele teria trazido? A hora que ele vira e fala assim, vocês aqui usam as coisas muito quadradas, vai ficar tudo mais redondo. Aí eu virei para ele e falei assim, não, mas calma. Nós já chegamos à conclusão que na geometria a coisa mais importante é a curva, e é a coisa redonda. Então o caminho é esse, nós estamos caminhando para isso. Então ele achava que tudo devia ser arredondado, arredondar mais as coisas. Tudo que era cubismo demais. Agora eu falava com ele, ó, você está igualzinho o pensamento dos índios. Índio não gosta de nada quadrado, porque se faz um canto, o espírito mal fica ali. Agora se põe redondo, não tem canto para espírito mal ficar escondido. Eu expliquei isso, aí é pensamento de índio. Entendeu? Então se você faz um canto, você está encantoando, você está entrando numa assediadora. Agora, redondo, não tem onde ele esconder. Tudo é redondo. Então, a curva tem isso. Agora, esse aí é uma das ideias dele, mas tinha muito mais, né? Só o processo da visão dele mudava tudo. O jeito dele examinar, a abordagem, isso tudo mudava tudo. Era um problema mesmo da mudança, diferente. Professor, você acha que esse modelo do nosso planeta, ele é um modelo de sucesso, por exemplo, da sobrevivência da espécie ele que foi aplicada? Comum. Nós temos um planeta comum, bem medíocre. Não é muito elevado, nem também é muito atrasado. Então é mais ou menos mediano. É isso que o povo fala. Mas geralmente as sociedades se organizam em torno de um macho, uma fêmea. Isso é inevitável. A hierarquia evolutiva exige isso em tudo quanto é planeta. Sempre tem uma pessoa acima de você e tem outra abaixo de você. Você tem que se entrosar com a de cima e a de baixo. Entendeu? Isso é que é a fraternidade. Uhum. Mas há uma tendência desses papéis masculinos e femininos se tornarem um papel único? Aí vem o processo da reprodução. Mas a consciência não tem isso. A consciência não tem sexo. Sim. Então a maior besteira que tem é o povo que fica supervalorizando o gênero. Isso é bobagem, não é por aí. A gente tem que supervalorizar a sabedoria da consciência. Isso é que manda. E a experiência dela, a maturidade, a evolução.
a cosmoética. Outra coisa, a democracia pura poderia ser uma dessas intervenções? Justamente a democracia pura, ela caminha para o processo da cosmoética genérica, partidária. Não é só processo de gênero. Por exemplo, partido é gênero. Existe até o Partido das Mulheres. Existe o Clube do Bolinho, o Clube da Luluzinha. Tudo é gênero. Besteira. Não é por aí. O processo todo é argamassar todo mundo num conjunto só, porque todo mundo é igual. Tudo é o princípio consciencial em evolução, que começa por simples e ignorante. E vai aperfeiçoando, pelo alto esforço. Até que ponto que você concorda com a IEC e com os indígenas com relação à estrutura oval, redonda? Eu sou favorável. Agora, o que eu vejo é que tem uma certa dificuldade, que é uma construção redonda, ela dá muito mais trabalho que uma quadrada. Então, em estudo, a gente tem que dar o desconto. Por exemplo, eu também sou favorável à comida frutariana, etc. Tal. Mas também, se você vai viajar, você não pode estar exigindo isso. Tem lugar que não tem fruta nenhuma, muito pouco. Então, a gente tem que adaptar, é a vida. Agora, com o passar do tempo, isso vai ser inevitável. O arredondamento vai ser, é o caminho de tudo. Então, tudo vai ficar mais curvilíneo. Para mim, isso é o fim de tudo. É o caminho da evolução. Você olha só, eles fizeram os astros, tudo é mais ou menos arredondado, tudo. A tendência é essa. Aqui, roda tudo arredondado. Por exemplo, você não vê um astro rodar assim, quadrado. Agora, o Rei fazia essas observações de tudo isso. Eles achavam que tem umas coisas que... Agora, veja bem, você já pensou? Nós vivemos num planeta quadrado. Só falta a Terra girar quadrado. É que não tem jeito. Tá lotado de energia aqui, né? Como é que é? Tá cheio de energia, tá sempre cheio de energia. Por todo lado tem energia. O que varia é a qualidade da energia. Muito brilhante, assim, tá muito claro e tudo mais. E você, quando comenta de um e de outro, você está evocando. Sim. Né? E tem alguém diferente aqui? O que está acontecendo? Você pode comentar conosco? Sobre do ponto de vista extrafísico? O que está acontecendo? Não, hoje está mais ou menos normal, porque o problema nosso normal hoje é o anormal. Não tem dia mais nenhum normal na textura. Já faz algum tempo. E outra coisa, agora da segunda quinzena de dezembro para cá, tudo aqui aumentou mais. Está de final de ano, curso, gente que aumentou, a frequência também aumentou muito. Olha, até agora já tem 12 perguntas. Veja só, ainda não faz uma hora que nós estamos aqui. 12 perguntas de fora. Se deixa. E outra coisa, tem muita gente que está reclamando que às vezes manda mensagem e eles não estão recebendo. Você precisa de conversar com a turma, vai lá em cima. Já foi lá? Já conversou com eles? Então tá. E tem muito mais ainda nessa história, tem aumentado muito a situação. Então, todo dia tem. Agora, outra coisa, os nossos temas, às vezes, como vão ficando mais intensivos em matéria de processo de parapsiquismo, de filosofia, o problema cosmoético, a evolução, isso também atrai mais gente. Eu estou falando gente e para gente, você está entendendo? Atrai também muita consciência, que é a turma do curso intermissivo. Esse povo todo está agindo aí. Uma coisa só que eu vejo, eu fico satisfeito só com uma coisa séria. É que depois da instalação aí do interlúdio, nós estamos ficando mais conectados. Então, aquilo que eu falei aí, da conexão, entendeu? Está havendo mais conexão entre a gente e eles, ou entre eles e a gente. Então, o processo é eles virem aqui, não somos nós indo lá. Como a base de tudo você disse que é o EV, né? Não estaria na hora que... Assim, tem muita gente de férias com um pouco mais de folga, assim, também, que dá uma forma de respirar
também, de ter mais dedicação. Não estaria na hora da gente fazer aquele movimento para ter uma grande campanha de todo mundo fazendo todos os eventos possíveis, essa coisa toda? Sim, mas isso a gente já teve um problema. Só isso aí não resolve, tem mais coisa para ser feita, né? Outras técnicas. O povo às vezes precisa de outras coisas para chegar no EV. Tem muita gente que não está preparada ainda para o EV. Cada processo de emoção. Mas esse curso aí que ele está dando, ele sabe disso. Durante 9 dias, 20 vezes por dia. Agora, há muita dificuldade das pessoas manterem. Muita dificuldade. E outra coisa, você soltou, deixou a pessoa livre por ela volta ao que era. Uma boa parte é assim. Agora, a maior prova disso eram minhas idas a São Paulo. Durante anos, eu ia todo primeiro domingo. Então o povo falava para mim o seguinte: olha, quando você vem, levanta a poeira, esquenta tudo, gasolina azul. Na primeira semana o negócio fica quente. Na segunda já desceu. Na terceira quase não existe. Na quarta não tem mais nada. Aí você vem. Então nunca conectava. Em 4 semanas sumia tudo. O ambiente todo, eles não mantinham. Agora São Paulo é pior, né? É gente demais. A gente distrai tudo. O povo, então, né, quando nós viemos para cá, a primeira pergunta: por que Foz? Uma das coisas mais sérias é que aqui é uma cidade média, tem 300 mil habitantes. Então é muito importante Foz. Não tem milhões de habitantes, tem 300 mil só. Então isso aí ajuda, não há tanta dispersão. Aqui no B. Na página 27, em numerologia, eu queria entender assim, de término a término, o que vai variando é o grau de lucidez da pessoa ou da consciência? Depende da consciência ela captar aquilo que o interventor, quer dizer, a consciência está dando para ela. Isso aí é que depende dela, depende da lucidez dela de fazer isso. Entende? E é aqui que a gente, na numerologia, nós falamos é isso. É a numerologia que você viu, né? Então veja, aqui eu falo da óbvia, a sutil, a direta, a indireta, a solicitada, a sistematizada e a supervisionada. Você olha que tem uma gradação pouco a pouco para a pessoa entender. É isso? Agora aqui, durante a tertúlia de ontem, você acabou de mencionar EV e a importância dele, e eu imediatamente prestei atenção no meu corpo. Eu senti um fluxo de energia, uma nuvem agradável, fechado, dos pés até o alto da cabeça, que dura cerca de 4 segundos para se completar. Minha impressão é que esse fluxo periódico de energia já estava acontecendo, ou seja, eu não causei conscientemente. Pode ser que esse fluxo, esse exercício de mobilizar energia, já se tornou inconsciente, automatizado? Alguma contraindicação? Sim. A contraindicação é a seguinte: se ele está ocorrendo e está passando batido em você, está errado. A gente tem que saber todo o processo de movimentação de energia na gente. Se a pessoa não sabe, ela não desenvolve. Então, mesmo que você esteja aí e você não está sabendo nada, você está perdendo tempo, está desperdiçando, está esbanjando o processo de energia, oportunidade e os potenciais. É preciso de olhar isso mais com mais detalhes. Objetivando maior desenvolvimento da intervenção extrafísica por parte dos amparadores, que medidas a Consim poderá acrescentar na sua conduta pessoal, para além da teática diária do EV, ortopensialidade, manutenção ininterrupta do megafoco de pesquisa? É ajudar os outros. Ajude, 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 ajude. Quer dizer, interassistenciologia. Você vai ter o amparador mais perto de você, se você tem mais assistido perto de você. Aonde tem assistido, tem amparador. Ter discussão com alguém, tendo razão para si, mas se excedendo, e depois, com toda sinceridade, pedir perdão. Nessa situação, cria-se intervisão, se de ver, né? Porque às vezes a intervisão já existe. Se a pessoa está brigando com a outra hoje, é porque já vem coisa muito pior. Se ela está pedindo perdão, você já pensou quantas vezes não deve ter havido nessa vida, nas vidas anteriores, que ela não pediu perdão? De modo que tudo isso deve ter tido, e agora a coisa está melhorando.
Se já chegou à reconciliação, é porque a interprisão já está acabando. Já está na fase de recomposição do processo. Decisões tomadas visando benefício próprio pode causar interprisões com pessoas envolvidas no processo. Por exemplo, trabalho numa empresa, recebo uma proposta melhor de salário, mas tenha consciência que a minha saída irá prejudicar o funcionamento dessa instituição. Primeira coisa, você pode sair daí desde que você coloque pessoas fazendo as suas funções. Instrua 1, 2, 5, 6. Eu, quando deixei a instituição que eu criei com meus amigos, Comunhão Espírita Cristã, eu deixei 6 pessoas exercendo as minhas funções. A instituição existe até hoje, está lá. Agora, fazem 40, nós estamos em 2010, né? Fazem 44 anos que eu saí de lá. De modo que o problema é esse. Arranje gente para você não desfalcar o encargo, a função, o trabalho, a empresa, a instituição que você trabalha. Foram descobertos novos gigantescos planetas fora do nosso sistema, porque são sempre desabitados e nossos, parecendo estar o cosmos cheio de astros povoados, reforçando a impressão do nosso isolamento em um deserto sideral. Por que nunca um sinal, uma evidência tangível de outras populações? É que nós estamos dentro de uma esquina, né, do universo. É um pedacinho que está escondido por aqui. Agora, outra coisa, não fica pensando que esses planetas não têm habitantes, não, tem. Se você começar a falar isso, as suas bactérias, que são 9 bilhões, vão reclamar. Porque nesse lugar lá deve estar cheio de bactérias. Então, a opção de coisa nesse sentido. Vamos devagar. Então, o princípio espiritual tem todo lado. Eles acham que até no Sol tem. Paulo, B. Aqui, B. Aqui. Eu queria saber, assim, uma pessoa causa mal a outra, aí depois ela faz tudo possível para reparar aquele mal que ela causou e ela já consegue restituir a outra, né? Mas quando a pessoa que foi prejudicada, mesmo depois da primeira que causou o problema, ter consertado tudo, ela ainda não perdoa a outra pessoa, aí eu queria saber... Você ficou livre daquilo, ela continua encrencada. Agora você está livre dela. Tá, completamente, mesmo que o outro... A hora que limpa não tem mais nada. Agora, vai chegar um ponto que você vira serenão, aí você volta para ajudá-la, porque ela ficou para trás. Mas ainda... Mas aí, a iniciativa é sua. A lei não vai te pedir para fazer isso, ninguém vai, mas a iniciativa é sua. A sua inteligência vai fazer isso. Tem um efeito positivo daí. A tendência melhor da coisa é o seguinte, a evolução é quando a consciência ultrapassa a lei natural. Agora, isso é uma das coisas mais sérias que tem. Por exemplo, ultrapassar a lei natural. É quando você tem um corpo humano que está todo doente, todo alterado, você consegue superar aquilo e manter o seu rendimento evolutivo. Então você ultrapassa as suas deficiências. Isso é ultrapassar a lei natural. Isso é muito sério. Eu, por exemplo, admiro muito uma pessoa que está aí com 90 anos e funcionando em alto nível. Essa pessoa fora de série. Agora, se essa pessoa tem um currículo produtivo a vida inteira, é mais sério ainda. Tem outra pergunta. No caso, por exemplo, os Estados Unidos fez a guerra do Vietnã e depois foi um monte de vietnamita para lá, né? Eu queria saber como é que é com pessoas que fazem caça a bichos, ou então, sabe, aquele pessoal que... Você mexeu com alguma coisa negativa, aquilo tem um revertério em cima de você. Isso é regra, não tem que sair. Os vietnamitas, por exemplo, eles foram para a Califórnia, que tem às vezes um quarteirão inteiro só de shopping center deles. Só coisa do Vietnã. E quando a pessoa faz... Eu fui nesse lugar. E quando, por exemplo, o cara trabalha com controle de pragas, contra inseto, pombo, coisas assim. Depois aqueles bichos nas outras vidas dele... Não, ele está ajudando a evolução dos bichos. Então, por exemplo... Pense nisso. A hora que você mata uma barata ou qualquer desses insetos que sejam prejudiciais a você, por exemplo, um triatoma megista, esse que dá a doença de Chagas, você está ajudando a evolução do triatoma. É um barbeiro. Você
Está ajudando a evolução, pensa nisso. Mas e quando, por exemplo, lá no Rio tem muito pombo, alguns passarinhos em alguns lugares que sobem em cima das mesas. O problema é deixar de dar comida que eles vão embora. Mas aí tem gente que tem que ir lá e... Pois é, mas tem que instruir o povo, isso é falta de educação. Mas então a pessoa que trabalha... Pombo, assim na praça, igual que tem em vários lugares, isso é negativo, porque o pombo transmite muita doença. Então daí a pessoa não vai ter nenhum problema com os bichos, né? Ela está só fazendo o trabalho. Tá. O processo todo é ver a sua intenção. Olha qual a sua intenção. Entende? Professor. Você está estudando medicina já? Já conseguiu entrar? Não, tô sim. Tá indo? Tô lá no Rio. Não, tá bom. Medicina é uma coisa boa. Você pode ajudar todo mundo, tudo quanto é tipo de gente que tem por aí. Porque a hora que você ajuda uma pessoa, você está ajudando um ecossistema. Só de bactérias são 9 milhões que você está ajudando. É muita gente. Professor, aqui na letra A. Na página 26, na pensionologia, o senhor poderia fazer um contraponto entre os dois itens ali? O quê? Que dois itens? Os dois últimos itens. A desgovernabilidade. A desgovernabilidade autopensênica pro intrusões patológicas. Isso aí é o assediador que fica soprando no ouvido da pessoa. E a flexibilidade autopensênica pro captação extrafísica produtiva. Então, dependendo da intenção, das energias, do que a pessoa pensa, do que ela faz, ela tem assediador ou amparador, depende dela. A opção é dela, a escolha é dela sempre, né? A escolha dela. Sempre dela. Então, por isso que a gente tem que estar sabendo o tempo todo. Agora, vamos nos habituar a pensar positivo. É a pensionização rígida, homeostática, sadia, isso é que importa. Bom, em efeitologia, os efeitos das intervenções extrafísicas no direcionamento dos rumos da história da Terra. Que o senhor foi comentar. Os efeitos das intervenções extrafísicas no direcionamento dos rumos da história da Terra. O problema é o seguinte, por exemplo, as mudanças que tem, as inspirações que eles dão. Por exemplo, existiram mais ou menos 6 anos que foram horríveis para a Terra. Isso foi no século passado. Eu, na história humana, eu não lembro de nada pior, que foi a Segunda Guerra Mundial. 1939 a 1945. O que apareceu a partir dos alemães e do Hitler foi das piores coisas que aconteceram nesse planeta. Você já pensou que eles tinham tudo de caso pensado, tudo feito com consciência, matando milhares de pessoas por dia, e fazia todo o estudo daquele moticínio, daquela matança. Isso nunca existiu na Terra desse nível. É uma loucura tudo isso. Então você pensa bem como a influência do processo da baratosfera. A baratosfera nadou de braçada na Segunda Guerra Mundial, como nunca na história humana, em época nenhuma. Nunca. No caso, aí há intervenções tanto positivas como negativas, extrafisicamente. Não, o processo tudo é um negativo. Agora, eles tentaram melhorar o processo, mas não deu jeito. Aquilo foi... A coisa começou mais séria em 1933. Em 1939, 6 anos depois, o negócio dominou. E de 39 a 45, foi só loucura. E outra coisa, estava toda uma população, milhões de pessoas envolvidas, conscientes no assunto. Agora, tudo empolgadas e dominadas, você está entendendo? Pelos líderes loucos. Quer dizer que dentro da história da Terra, nunca, assim, não há uma intervenção extrafísica no caso de consciências. Mas você não dá conta que as pessoas não vão fazer uma intervenção para matar todo mundo só para melhorar a pessoa. Tem que deixar para ver o que vai acontecer. Agora, tudo é bom para mostrar também o nível das pessoas. Né? A turma fica pensando que todo mundo é bonzinho, que é bem intencionado, que é isso. Não é assim, eu preciso examinar. Tudo a gente tem que ver qual a companhia que você escolhe. Tem que examinar isso tudo. E outra coisa, quem é que é sincero? Quem é que não está tapeando? Tudo eu preciso de ver. A mentiraria, é muita mentiraria que tem. A sociedade é patológica. Agora, tudo isso mudou, uma opção de coisa de lá para cá, da Segunda Guerra, está havendo muita coisa, mas agora o que está predominando é o fanatismo religioso.
que lá eles fizeram religião. O processo, por exemplo, do nazismo era uma religião. E mesmo muita coisa com o ocultismo, opção de coisa, mexer com sexo, tudo quanto é jeito. Que mesmo tendo a intervenção negativa, isso vai repercutir no caso assim, mesmo assim ainda ajuda evolutivamente o planeta, né? Sempre ajuda. Isso aí não é um acaso, né? Às vezes, a ressoma também sempre ajuda. Dá uns breves na pessoa, um choque consciencial terrível. É que a gente não pode estar receitando cirurgia para todo mundo. Isso é loucura. Se puder tratar um copo d'água, uma coisa, é melhor. Né? Pode falar. Olá. Professor, página 27, trinomiologia. O penúltimo trinômio, trinômio necessidade, prioridade, oportunidade. O trinômio necessidade. Presta atenção, o que a pessoa tem? A carência. Essa carência é prioritária e a oportunidade que isso vai trazer para a minoria. Então, esse trinômio é muito importante. Na questão, por exemplo, da intervenção extrafísica, isso é feito de acordo com a carência da pessoa, que é, no caso, o assistido. Se há uma prioridade devido à assistência e a oportunidade que a pessoa deu, ou ofereceu, ou predispôs para isso. Eu queria aproveitar porque, para mim, este trinômio sintetiza uma alegria que eu tenho, porque hoje finalizei a redação de um verbete e eu queria compartilhar com a turma. Então, é muito importante para mim, eu acho que... Quer dizer que você fez um verbete, é isso? Sim. Parabéns. Agora, a turma já examinou o seu verbete? Como? A turma lá, os técnicos já examinaram o verbete? Não, porque eu finalizei hoje... Então vamos ver como é que está seu verbete, vai ver a nota que eles vão dar. Ela é viva, ela sabe mexer com palavras, ideias, etc. Vamos ver depois. Está em português o verbete? Sim, sim. Muito sério, muito bacana. Na verdade, estou muito contente, então não queria compartilhar, porque eu acho um lugar muito importante para mim, muito forte. Quer dizer que é a sua primeira grande conquista depois que você veio para Foz? Eu acho que sim, então é muito importante. Tá bom. Eu também acho. Professor Valdo, na página 27, ciclologia. O ciclo parapsíquico, coativação atributiva e para-coativação atributiva. Queria entender um pouquinho mais como é que funciona. O processo é o seguinte: o problema é ativar os atributos das pessoas. Então, por exemplo, você tem aí, você não está usando bem sua memória, eles vêm e mexem na memória sua. O atributo da sua associação de ideias, seu juízo crítico em matéria disso. Então, eles vão ativar o seu processo. Agora, quando isso ocorre, uma coisa mexe na outra. Entendeu? A coativação extrafísica mexe em você. Então, simultaneamente, coativação. Então, aquilo mexe mais de um atributo. Então, por exemplo, eles mexem na sua memória e no seu parapsiquismo. Aí você começa a ter retrocognição. E por aí vai. Na questão, então, da intervenção extrafísica, essas coisas ocorrem com muito mais, vamos dizer, frequência do que a gente pensa. Então, o ciclo seria puxando um em função do outro, sempre encadeando até... Agora, a coisa mais séria, às vezes, que é difícil, é o seguinte: tudo depende da vontade. Depois da vontade tem a intenção da pessoa. Aí é que vem a determinação. Mas para isso ela tem que se predispor. A primeira coisa para ter uma passividade é a vontade da pessoa. Ela tem que se predispor a isso, ela tem que ter a vontade de se predispor. Senão não vai. É o grande poder da consciência, né? A vontade, primeiro. A gente tem que pensar muito nesse aspecto. Professor, o senhor coloca na fatologia ali a atenção dividida do professor humano, né? No caso da docência, uma pergunta que o docente pode fazer para si mesmo, antes de responder a pergunta do aluno, seria: qual a inspiração extrafísica? O que eu posso fazer para ajudar
nesse momento? Não, isso a pessoa tem que estar preparada. Quem está dando aula o tempo todo para isso. Eu sou aqui um canal, estou recebendo as mensagens, estou transmitindo. É isso que a pessoa tem que pensar. Que a verdade nua e crua é essa. Agora, quanto mais a pessoa se desenvolver, mais canalizar as coisas ela vai. Então é um processo de micro-onda, vai fazer a retransmissão. No SPU a gente percebe que isso acontece meio que automático, você está preparado, acontece essa inspiração direta, mas no dia a dia, na docência... Agora, para a pessoa ver se isso funciona, é ver se as aulas têm dado resultado. Se não tem, é alguma coisa errada. Ela está paralisada, ela está bloqueando. Tem algum travão que ela criou. O resultado nos alunos, sim. Resultado da docência. O que está acontecendo? Você observa seu nível de... Você olha, eu vejo muito essas coisas. Não fico olhando isso para fazer cartaz ou para mim fazer promoção. Não. Eu olho para ver se o meu trabalho está certo. Você está entendendo? E se você mantém, já está ótimo. Porque, por exemplo, você tem aí 20 alunos e praticamente só 2 que passaram, 18 foram reprovados. Então você foi reprovado, você não deu boas aulas. A culpa é sua. 20 alunos. Se 18 não passaram, quer dizer que as suas aulas foram péssimas. Os alunos não têm culpa disso. Quem foi reprovado é o professor. Quando você dá aula para vários períodos da mesma turma, né, você percebe o crescendo também desses alunos. Né? Pois é. Não, isso aí a gente sempre vê. A gente vê mesmo no semestre, no ano inteiro, dá para ver isso tudo. Qualquer um vê. Só observar, ficar atento. É isso? Uma coisa séria é ver a participação dos outros, né? Participação dos alunos. Na obra Verdade e Método, o bom hermeneuta Gadamer, apesar das limitações, dá ênfase à ideia de que a aplicação alojada nas pré-compreensões condiciona, sob certo aspecto, a nossa compreensão, algo que enxergou no caso paradigmático do direito. Ou seja, o que vem depois, a aplicação, qual embrião, estaria na gênese da compreensão. Sem prejuízo da distinção temporal didática hoje reiterada, parece arredondado o raciocínio de Gadamer. Não, até um certo ponto, sim. Ele fez muita coisa correta e está tudo certo. É um grande cara. Agora, o que eu vejo é o seguinte: é necessário a gente estudar a estrutura do processo das lembranças, da rememoração. Porque é aí que a gente vai ver a predisposição que a pessoa tem. Então, aquilo que está alojado na pré-compreensão dela é que a gente tem que ver mais. Então, por exemplo, qual que é a linha de atividade que a pessoa teve antes? Como é que é isso? E outra coisa, a melhor coisa que tem é quando vem uma consciência que tem afinidade com a mesma linha de conhecimento sua. Isso aí amplia tudo que a pessoa está recebendo em matéria de inspiração. Agora, esse raciocínio tem sua razão de ser. O Código Pessoal de Cosmoética vai sempre num crescendo em cada nova série X. O nível adquirido não pode retroceder em uma nova ressoma? Pergunta para a pessoa. A consciência que manda. Uma pessoa, se ela estacionar com isso, ela já regrediu. E tem muita gente que às vezes estaciona. Então essas regridem. Isso não quer dizer que seja sempre para frente. Agora, tudo depende da vontade e da decisão da pessoa. Eu não ponho a mão nessa cumbuca. Eu não pode afirmar uma coisa dessa. Depende da pessoa. Gostaria de saber o contato do serviço de acolhimento ao voluntário. Meu interesse é de receber auxílio para aproveitar ao máximo a estada de 3 dias em Foz, de 9 a 11 de janeiro. Olha, daqui 3 dias, quem é que vai responder? Falta pouco para eu estar presente de soma, nas terturas, mergulhada nesse ambiente que esbanja energia e interassistência. Será que o senhor pode me dar uns puxões de orelha? Até cuspida no rosto, estou disposta a receber. Como devo proceder para falar consigo?
quais laboratórios eu priorizar? Olha, a minha parte é o seguinte, eu atendo os outros em dias pares. Você vai estar aqui no dia 10. No dia 10, às 8 horas da manhã, eu estou no LOCIC e atendo os outros, tá certo? Agora, ó, vou falar para você sobre a técnica da turma do serviço de acolhimento ao voluntário. Por favor. Você pode entrar em contato através de e-mail, que fica mais fácil a gente poder dar o retorno logo para você. É acolhimentovoluntários@unicim.org. acolhimentovoluntários@unicim.org. Não tem algum lugar que explica como é esse acolhimento, não? Já no site da Unicim. Tem? Já fala, né? www.unicim.org. Então tá. Li hoje a notícia de que a Amazon vai vender uma versão da tela maior do Kindle, o leitor de livros eletrônicos, por mais de 100 países. Para mais de 100 países. A área da tela é 2,5 vezes superior a que o Kindle e tem capacidade para armazenar até 3.500 livros periódicos e documentos, tendo acesso à internet wireless. A evolução dessa tecnologia é gigantesca. Como não ser engolido por esse excesso de informação que temos hoje? Qual a sua visão do futuro desses leitores eletrônicos? Olha, eu estou esperando esse aí, que é o maior, porque o outro é muito pequenininho para mim. Eu gosto de tudo grandalhão. Então vai aparecer o grandalhão, eu quero entrar nessa. Eu acho que isso tudo vai influir numa série de condições. Mas isso de ser eletrônico no papel é secundário. Interessa é você fazer o grafo pensene, é registrar os processos das ideias, fazer a sua assinatura pensênica. Que o Kindle possa dar isso para você cada vez mais. Vale a pena. Professor de Conscienciologia pode, em um curso, apontar o trafar do seu colega professor em sua presença e dos alunos também? Isso é certo, cosmoético? Depende, né, do nível de liberdade que as pessoas têm. E o que é que ele está falando, né? Por exemplo, comigo pode falar tudo. Eu topo qualquer coisa. Depende de quem é, como é que é. Cidade como São Paulo e Rio de Janeiro tem uma rotina esmagadora com muito estresse, muita gente, muito trânsito, muitas preocupações diversas. Os processos de assimilação das energias e assédio tornam-se um problema maior devido à real falta de tempo e à forma holopensene. Quais dicas práticas o senhor pode dar ao morador de uma megalópole com uma parapercepção desenvolvida e em fase de manutenção da TENEPS? A maior intervenção extrafísica, dado o contexto altamente desafiador, não há dúvida que há. Agora, o que eu dou é o seguinte: arranja seu pé de meia e cai fora. Tem alguma outra ideia que eu possa dar, melhor que essa? E outra coisa, eu estou falando isso baseado no meu trabalho. Eu fiquei no Rio a maior parte da minha vida, mas viajava demais, eu não parava lá. E a hora que eu parei de viajar com as coisas todas, o Rio já não me servia mais diretamente para o meu trabalho, por isso que eu vim para cá. No entanto, a turma está trabalhando lá. Agora, vocês podem perguntar, por que eu não fui para Saquarema? Lá não tem aeroporto. Começa por aí. Só isso já é um problemão para mim. Como é que fica? Eu não viajo, mas só mexo com viajantes. Presta atenção. Minha vida inteira foi assim. É a dromomania. A dromomania faz parte da conscienciologia. É inevitável. Não tem jeito. Valdo, daquilo que você já observou com os cognopolitas, o que pode ser considerado uma mega intervenção extrafísica dos amparadores para conosco? Quase sempre eles mexem nos processos para retocar as ideias quando elas desviam para a emoção. Então, aí eles procuram retocar alguma coisa, para mostrar alguma ideia um pouco mais brilhante, mais lógica, mais racional, para tirar do problema do instinto. Eles, enfim, eles combatem o instintual, o tempo todo aí, instintivo. Depurar, né? É. Uma coisa de forma, não sei se já foi vista, que eu sou retardatário hoje, na interdisciplinologia,
A comunicologia está citada 2 vezes. Ah, é? Isso aí precisa de ver o meu lá, eu vou olhar. Muito bom. Na crescendologia foi visto Tares, está faltando Já isso? está faltando um S. Ok. Soval. Posso? Na página 27, no último item da crescendologia, da enumerologia, eu tenho uma dúvida sobre essa para-intervenção supervisionada. Como isso ocorre? Aqui. E... O nosso amigo transmentor chega para o enumerador e fala uma coisa para ele falar para mim. Ah, tá. Agora... Tá, mas baixando um pouco a bola... Não, isso aí eu acho que está bem baixo. A bola está rasteira. É comigo. Eu tenho uma dúvida em relação a se há sempre um amparador, vamos dizer assim, líder da pessoa, por exemplo, um tenepsista, ou a pessoa que tem um amparo de função. Não tem isso propriamente dito, não. Como mas ocorre? Sempre tem gente que superintende o resto. Agora, ó, para se ter uma ideia mais séria, olha bem o que são as centrais extrafísicas. Dá uma ideia disso. Não entendi. Central extrafísica. Por exemplo, a minha dúvida é bem mais básica. Os caras que trabalham na central extrafísica te ajudam. Eles já estão superintendendo certas coisas na hora que eles dão a ideia. Mas eles são supervisionados por outros. E assim vai. Assim vai infinitamente. Tudo é assim. Por exemplo, eu fico curiosa, às vezes você está fazendo um curso ou uma dinâmica e tem uma inspiração ou alguma coisa óbvia, direta, de um amparador. Se tem uma comunicação direta, se tem um link direto, como é que eles acessam informação que a princípio seria porque às vezes dentro daquele local, naquela oportunidade, a pessoa estava no holotensene favorável, tirou os bloqueios dela, ela ficou mais clara. É o que acontece com os cursos nossos, é o que acontece na tertúlia. Tem gente que vem aqui que tem aquela ideia que ele não teve. É o que acontece no laboratório. Tem que criar um holotensene receptivo. É o conceptato, como eu chamo. Mas, por exemplo, tem os amparadores de um curso, certo? Específicos. E pode ter o caso da pessoa ter um amparador de função que não é específico daquele curso. Como que ocorre essa intervenção? Eles a primeira coisa, eles nunca é vão desautorizar aquele que está dirigindo. Quando eles fazem isso, é feito um trato antes. Um dos casos mais sérios que aconteceu comigo foi aquele que eu fui lá naquela instituição, em Curitiba, e eles me pediram que estava havendo muita assédio. Eles estavam dando aula demais. Tinha várias classes com 40 alunos cada uma. E tinha muito assédio. Aí eu falei assim, eu vou. Mas, o enumerador está falando aqui que ele tem que ir lá e, durante o período que nós estivermos lá, quem vai mandar em tudo somos nós. Todos os outros vão ficar na galeria, vai ver o que a gente vai fazer. E outra coisa, nós vamos mexer em tudo, intra e extrafisicamente. Se vocês toparem, nós vamos lá. Aí eles toparam. Chegou lá de cara, calção de coisa pendurada na parede, cada coisa mais besta do que a outra. Ele mandou tirar aquilo tudo. E por aí foi. Ele fez uma mazorca, temporariamente parecia uma zorra, uma zona. Mas limpou tudo, acertou tudo. E outra coisa, melhorou o processo do assédio, totalmente. Foi lá que houve um negócio que a turma ficou tudo quieta na galeria lá, esperando a situação, da galera lá esperando. Aí um deles falou assim, me conta, o que é que tem? Tem uma pantera aí? Ele viu que a pantera começou a mexer com ele para ver se eles ficavam quietos. Por causa dos assédios. Você está entendendo? O cara... Na hora que foi feito o 17, ele viu que tinha pantera. Isso é impressionante lá. Como é que tinha médio, mas tudo.
O ambiente não estava bom. Porque quer dizer, essa parapolítica, que até você colocou aqui na politicologia, né? As parapolíticas das para-intervenções interassistenciais. Mas isso é inevitável, sempre tem, todo ano. Sempre tem. A gente tem que entender isso. Tem todo um trato anterior para ver quem vai supervisionar tal atividade. Agora, não tem pistolão. Isso não tem. Mas tem a ficha. A ficha é que vale ao pistolão, né? A pessoa está ali, como é que faz? Agora, o problema, gente, é que nós somos muito superentendidos atualmente na Terra. Tem evoluciólogo para tudo e para todo mundo. Isso já é um grande avanço. É um grande processo, o nível evolutivo na Terra. Gente, eu falar aqui de serenão, de evoluciólogo, isso é um grande avanço para nós todos. Vocês há de ver como é que era. Na época, por exemplo, que o Sócrates tinha que ir para a guerra, Platão foi para a guerra. Veja bem. Agora, quando você falou aí das centrais, nessa hierarquia, as centrais estão sob os serenões? Como é que é isso, no nosso caso? Os serenões superintendem isso tudo. É evoluciólogo? A Terra tudo evoluciólogo está lá, mas os evoluciólogos são, vamos dizer, secretários, né, dos serenões. Eu carrego as malas desse povo, alguns que eu conheço. Sou carregador de mala. Eu podia até usar aqui, colocar no meu chapéu, na minha testa, né, negócio, maleiro. A mostrar que eu sou da turma da bagagem, bagageiro. Vendo? Bagagem. Mas, o que você queria falar? Eu? Ali no binomiologia, no último, binômio, intenção, conotação. Você podia falar um pouquinho? Intenção e a conotação. O que manda mesmo é a intenção da pessoa. Agora, a conotação é a hora que tem contato de uma coisa com outra. No caso aqui, qual a conotação que tem? Você com seu amparador ou com uma consciência amparadora. Isso é a conotação. Agora, depende da sua intenção. A sua intenção tem que estar muito predisposta e positiva para que o amparador venha. Se a intenção é negativa, é um guia cego, um assediador, você está entendendo? Um satélite assediador, mas não vai ter amparador. Agora, o problema que nós estamos falando aqui, então, é uma intenção boa que predispõe ao conceptar. Você está preparada para receber. A ideia sua tem que ser boa, positiva. Assistencial. E você fala das metas que eu tenho, dos projetos ou propostas? Não, naquela hora que você está falando aquilo, se aquilo tem boa intenção, se tem, você pode receber assistência. Tem pessoa que quer ter amparador de tudo quanto é jeito, mas, veja bem, de tudo quanto é jeito acaba tendo, sim, mas guia cego, não é amparador. Por quê? Ela não muda, está entendendo? Só pensa nela, só quer as coisas para ela. Isso aí é igual aquele caso do sujeito que estava fumando sem parar e queria ter amparador, com fumo e tudo. Eu virei para ele e falei assim, olha, eu acho que seria bom você purificar um pouco as suas energias. Esse amparador, ele não pode chegar perto de você porque ele começa a tossir, ele não se dá bem. É bom você se internar, acabar com o cigarro, depois você pensa em amparador. Do jeito que está aí, a situação é precária. Vocês acham que tem fumante, tabagista, que tem amparador? Uma coisa muito simples, ó, fazendo a conotação, uma coisa com outra. O que vocês acham? Ô, Adélio, você que é o homem que sabe tudo? Ele é da triparada dura, sabe tudo. Vai ficar bastante difícil, né? Devido ao fato de ter muito assediador em cima e não dar espaço para o amparo, né? Não, aí vai aparecer um cara e fala assim, mas eu tenho um amparador. E outra coisa, ele gosta do fumo. Quer dizer, o guia cego, ele era tabagista, continua. Mesma coisa com a bebida, né? Mesmo processo. Bom, ontem você, mais para o final da tertúlia, comentou a questão de uma clarividência seriexológica. De visualizar a vida da pessoa e tal. Você poderia aprofundar um pouco mais sobre isso? Como é que é esse fenômeno?
O caso é o seguinte, esse fenômeno, às vezes, é preciso da pessoa, a consigo, estar muito predisposta. Eu já tive alguns fatos desses, mas isso não é frequente comigo, é uma coisa mais difícil. Agora, tem que haver uma série de convergências de fatores para isso ocorrer em alto nível. Agora, por exemplo, esse que eu conto sempre lá em São Paulo, foi um dos fatos mais sérios que aconteceu comigo, porque eu fiquei abalado com aquilo. O negócio demorou. Agora, aquilo me envolveu demais. E outra coisa, eu quis saber, perguntei para o enumerador se eu tinha algum contato com aquele povo do ponto de vista de ter sido personagem naquela história. Eu disse, não. Quer dizer, isso me abalou ainda mais ainda. Porque se eu estivesse lá ainda, eu ia entender aquilo. Foi o caso dos italianos que chegaram lá na última hora, eu estava saindo já, depois de horas de debate, e estava no meu horário para ir para pegar a ponte aérea, o avião para ir para o Rio. Quando eles chegaram e choraram as mágoas, o negócio tudo ali, e eu estava arrumando meu material para sair, quando eles falaram aquilo. A hora que eles falaram, houve alguma coisa comigo no processo da clarividência, eu vi que eles queriam falar. Daí começou a ver. Eu olhei para os caras assim e falei assim, senta aí. Eles sentaram, eu comecei a ver e comecei a falar tudo que é que eu via. Aí eu falei assim, não, tem uma pessoa que não veio aqui com vocês, eles nem chegaram a explicar o que era que eles queriam. Eu falei antes, que nós estávamos com pressa, os amparadores também apressaram o movimento. E eu eu falei tudo, os caras ficaram besta, de ver tudo, e a turma toda que estava lá também, o que é que está acontecendo. Agora, o que se passa? O que houve? Eu falei da vida anterior, da principal personagem, do outro que estava, a cena que havia, o que tinha na casa, como é que era a pessoa hoje, o que é que foi antes, o lugar que era, detalhes assim que não tinha motivo de nada. Você está entendendo? Aparentemente. No entanto, os caras viram tudo claro. E falaram assim, ele vai melhorar, que eles estão tirando o assediador, que tem isso, por causa disso, e descrevi tudo. Eles entenderam tudo, e o cara lá andou melhorando realmente na hora. Agora veja, essas pessoas não tiveram retrocognição. Eu não só vi o processo deles hoje, como vi do passado. Agora, tem coisa que tem disso. É igualzinho, por exemplo, aquele negócio de eu verificar energia num determinado lugar. A pessoa pede para eu ir lá para ver o que tem. Eu chego lá e vejo através de um móvel, um armário, eu começo a ter retrocognição do negócio todo que tinha com o armário, que envolve a pessoa com a coisa toda. Outra coisa, aquela peça que havia lá, esse mal, por exemplo, foi na Itália que aconteceu um negócio desse comigo, tremendo. Agora, o outro era uma peça, sabe, de arte, escultura que estava lá, o negócio todo. A hora que eu ia dar o curso, lá na Califórnia. E que eu comecei a falar, não, eu estou vendo aqui assim, por causa disso. Agora, veja, quem comprou aquela peça não esteve no processo. Agora, o que foi? Porque ali foi um terremoto. O terremoto quebrou uma porção de obra de arte. Eles pegaram os cacos do material que era precioso e fizeram escultura. Eles compraram uma dessas esculturas. Agora, lá nos cacos, um monte de gente morreu, eu comecei a ver o povo gritando. Aí eu comecei, não, eu estou vendo aqui a cena é essa. Foi um problema. Mas aí eles chegaram à conclusão que eu estava certo. Que eles compraram e aquilo tinha vindo do lugar que realmente tinha havido terremoto, o negócio todo. Ninguém sabia disso, ninguém falou nada. Você está entendendo? Então veja, eu entrei na retrocognição do processo que acompanhava a peça e que quem comprou não tinha nada a ver com aquilo. Só tinha porque comprou, né? Fez uma besteira. Agora, os casos, por exemplo, alguns casos que você identificou a condição de personalidade consecutiva, foi através desse processo da Não, a personalidade consecutiva, eu já expliquei isso aqui. Seria exológico? Parece que foi ontem ou anteontem eu falei disso. Personalidade consecutiva tem dois aspectos sérios que a gente tem que entender. Primeiro deles, se a pessoa faz assistência e há interesse na ampliação da assistência dela, que ela fique sabendo das coisas, ela aumenta a finesse da assistência.
ela aumenta o âmbito, a modalidade, a qualificação da assistência. E entra mais fundo nos assistidos. Então, se isso ocorre, em primeiro lugar, é isso que eu quero falar, é sempre dentro da família nuclear da pessoa. Porque tem que pegar primeiro aqueles que têm afinidade com a pessoa, do ponto de vista físico, porque vai sair de uma vida para outra. Que é o caso, por exemplo, meu pai, meu irmão, essa coisa toda. Você está entendendo como é que é? Agora, por exemplo, quando vem para outras pessoas, por exemplo, o caso do César, que não tem nada que ver, mas veja, mais tempo que eu conheci o homem. Você está entendendo? Não era da minha família nuclear, mas eu conheci. E outra coisa, tem interesse devido ao âmbito do processo de assistência. Então, tudo, no fim, todos os problemas de parapsiquismo dependem da afinidade. Se você colocar empatia, afinidade, o convívio que já houve entre as personalidades, melhora. Então, por exemplo, na intervenção extrafísica, se há afinidade entre você e quem está fazendo a intervenção, ou qual é o elenco do tema da intervenção, melhor. Você entendeu, não? Então, por exemplo, os personagens daquilo que está sendo falado, também envolver os dois. A consciência e a consciência, fica mais fácil. Então aí, sai de baixo. Aparece um monte de condições. Gente, hoje nós batemos o recorde de perguntas. Eu vou ser obrigado a responder aqui, sabe? 34 perguntas. Bateu o recorde. De fora que eu estou falando. E outra coisa, praticamente as perguntas são todas de hoje mesmo, né? Houve alguma coisa, então, ó. É aquilo que nós estávamos falando que... Quem é que falou que está cheio de energia, cheio de gente? É possível encontrar um evoluciólogo ou qualquer outro ser mais evoluído no extrafísico e, através da telepatia ou qualquer outro fenômeno que eu desconheça, ocorrer uma transmissão de conhecimento integral, por exemplo, medicina, matemática, língua, de uma consciência para outra? Tudo é possível. Se a pessoa tem aquela experiência antes, ela apenas aquilo aflora. Vem à tona. Ela não vai aprender aquilo, ela vai relembrar. Não é que ela vai reaprender, ela vai relembrar. Se o serenão é um ser com sabedoria absoluta, não existe sabedoria absoluta, isso é besteira. Seria interessante tal busca de conhecimento e sabedoria? Também sim. Mas, ó, um serenão, sempre é bom você buscar tudo que você puder. E outra coisa, se você achar alguma coisa, fala pra gente. Eu não tenho muita coisa para oferecer, mas a gente pode oferecer umas tâmaras, né, no lugar da informação. A interassistencialidade é o principal item que devemos incrementar na nossa FEP, quer dizer, na ficha evolutiva pessoal, sem dúvida. Você vê alguma outra lá na FEP, vocês já descobriram alguma outra pérola negra? Nada? Ah, bom. Foi o saldo da nossa FEP que nos facilitou o acesso ao curso intermissivo que fizemos, ou houve alguma outra intervenção, patrocínio para que pudesse participar? Esse patrocínio a pessoa está querendo ter um pistolão. Não, é você mesmo, é a assistência que a pessoa fez. Ninguém indicou assim, não. Existe relação entre o nosso Mater Pensene pessoal, o nosso Holo Pensene pessoal e a FEP? Só tem. Como é que é aqui? Aqui, ó, a pergunta da pessoa, presta atenção. Relação Mater Pensene pessoal, Holo Pensene pessoal e FEP. Se você tirar isso, o que sobra na FEP? Isso já é a FEP. Existe aí em dezembro, e conversei com o senhor, estive aí em dezembro e conversei com o senhor. Disse-me que eu fiz o curso intermissivo e que devo colocar mega foco na minha proex. Tem meu trabalho profissional e faço uma formação do Patchwork, a Eva Pierre Cos, aquela lá. Penso que, Eva Pierre Cos, é isso? Penso que dedicar-me aos estudos da conscienciologia e do Patchwork tem ficado difícil devido ao tempo. O que o senhor me aconselha? Eu aconselho você se organizar mais. Você ainda está muito jejuna, sem organização. Com organização a gente faz. Isso aí é coisa à toa. Não é tão difícil. Outra coisa, patchwork é assim, é até bacana, fácil, não é tão difícil.
Poderia falar sobre a intervenção extrafísica no caso de Joana d'Arc, quando ocorreu uma intervenção de caráter militar que libertou a França de uma opressão estrangeira? Existe a guerra justa, afinal, como sustenta o Barack Obama e o Papa de Roma? Primeira coisa, a Joana d'Arc fez uma opção de coisa, mas olha, era tudo entre militares e coisa deles. Agora, libertou a França, mas consertou a França? Libertou de alguma coisa, mas não consertou nada, ainda tem problema lá até hoje. Agora, existe a guerra justa? Não, isso é conversa fiada. Eu explico isso no Homo Sapiens Pacífico. E Barack Obama, a hora que falou isso, está tirando o corpo fora. E o Papa está falando isso para fazer média. Isso é besteira. Agora, o que tem é o seguinte, existe a autodefesa. Então, guerra justa. Por exemplo, guerra justa é quando uma pessoa faz uma invasão. É quando ela declarou a guerra. Ela que iniciou a guerra. Isso é que é, não existe essa guerra justa. Agora, um país se defender, a polícia defender, o bombeiro se defender da história, isso está tudo certo. Isso é uma coisa justa. É a defesa. O cara chega aí com a metralhadora, você vai tomar uma atitude. Alguma coisa tem que ser feita. É aquilo que eu falo. Mas isso não é guerra justa. Presta atenção. Há defesas justas. Mas agora, ataque nunca é justo. Então, por exemplo, Estados Unidos nunca tem justiça nenhuma nessas guerras, porque eles atacam e invadem todo mundo. Invadiram o Afeganistão, invadiram o Iraque. Eles não têm razão nenhuma em nada disso, estão tudo errado. Valdo, então, aquele caso também que você comentou dos judeus no campo de concentração que não atacaram, né? Que deveriam ter se rebelado e não se rebelaram, né? Que a própria Hannah Arendt apontou isso, né? Apontou isso. Que eles podiam ter feito alguma coisa. Podia ter uma autodefesa. Agora, ali no caso, o que é? Eles não cuidaram do corpo. Eles se deixaram imolar. Agora, olha, tudo indica que o J. Cristo fez isso, o Sócrates fez isso, dá o maior exemplo, esse povo está seguindo. Morei alguns anos em Foz e agora estou em outro continente. Você poderia explicar o item 6 de taxologia, como isso funciona? 6. Questionário. A intervenção extrafísica embutida na questão do teletertuliano situado no outro continente. Ah, a pessoa está no outro continente, por isso que ela está perguntando. O caso é o seguinte, por exemplo, você está aí, então vem uma consciência que tem muita simpatia por você, é um amparador. Então o que ele faz? Ele chega e inspira você a fazer uma pergunta daí para fazer aqui para a gente. E a gente então vai responder. Essa sua não é de amparador, essa sua é sua mesmo, que está baseada dentro da injunção do momento. Mas isso pode ocorrer. Então é a inspiração que você tem aí que vem repercutir aqui e que vai ajudar os outros. Porque toda pergunta que a pessoa faz acaba ajudando outras pessoas. Em qual condição o amparador intervém? Mostra uma cláusula da PROEX de uma consim que está deixando realizar essa tarefa. Olha, às vezes tem até mais do que isso, né? Às vezes o amparador vem e puxa as duas orelhas ao mesmo tempo, não é só uma. Depende do que é. Agora, o problema é ver se a pessoa quer ter ou aceitar uma heterocrítica, né? Que às vezes eles vêm com muita suavidade, mas é uma heterocrítica, a pessoa tem que estar predisposta para isso. Faço TENEPS há quase um ano e deparei que no último mês tem me aparecido extrafisicamente o amparador mestre El Moria, da Fraternidade Branca. Ao terminar a fase da TENEPS, como se fosse uma forma mecânica, me levanto e começo a canalizar mensagens, começo a escrever em 3 a 5 páginas seguidas. Podia falar um pouco dessa comunidade extrafísica da Fraternidade Branca? Qual o desempenho do amparador mestre El Moria na dimensão extrafísica dentro da tabela da evolução? Olha, Moria, esse negócio da Fraternidade Branca, isso aí é os processos lá da teosofia, qualquer negócio todo. Esse negócio, por exemplo, de você escrever, precisa saber o que é isso, 3 a 5 páginas. É preciso examinar essas mensagens, o que são. Mensagem tem que examinar o teor e qual que é o objetivo, de que modo que é. Vamos pensar bem como é que é isso. Outra coisa, existe fraternidade realmente nessas mensagens?
Quer dizer, é um processo universalista. Isso é muito importante. Olha bem o teor, a qualificação cosmoética do texto das mensagens. Isso aí pode ajudar você muito. O senhor disse que nunca antes na história desse planeta houve tanto evoluciólogo. Como se dá a sinergia, a integração entre os evoluciólogos? Não, eles não têm problema, não. Quando chega num livro desse, todo mundo se entende, cada um cumpre o seu trabalho e as suas funções. Os critérios para a reorganização são com base na localização dos serenões ou das macroestruturas mega-assediadoras. Os critérios são localização, serenões, eles tomam conta, eles estão em qualquer lugar que eles precisam. O problema todo é trabalhar nas macroestruturas mega-assediadoras. Esse é que manda. Agora, eles sempre funcionam por aí e vê aquilo que precisa. Naquela sua ida a Curitiba, o senhor citou a presença da pantera que afastava o assédio. Pode explicar o que vem a ser essa pantera? O caso é o seguinte, eu já expliquei isso aqui algumas vezes. Havia um casal de pessoas muito boas, de consciência. E essa consciência, esses dois, trabalharam a vida deles muito com animais. E esses animais ajudavam os outros, eles faziam exposições, enfim, eles exaltaram e trabalharam muito com animais. Depois que eles dessomaram, eles se juntaram para fazer assistência com animais. E ficaram com uma das panteras que trabalhavam com eles quando eles eram vivos. Agora, essa pantera, com o passar do tempo, ampliou demais a potência de energia da presença dela. A força presencial, extrafísica da pantera aumentou muito. Então, os benfeitores, os instrutores maiores desse casal, permitiu que eles trabalhassem com a pantera. Como eu tinha algum conhecimento com isso do passado, eles começaram a aparecer para o nosso trabalho. Durante uma temporada que precisava de fazer desassédio maior, eles vinham com a pantera, o casal junto com a pantera. Então a pantera limpava mais rapidamente os ambientes dos assediadores, mega assediadores às vezes, mas principalmente satélite assediadores, conceneres e outras coisas mais, porque todo mundo ficava com medo. Porque vocês sabem, uma consciência, por exemplo, se ela não tem muita evolução, vai ameaçar uma tempestade. Ela começa a arranjar um jeito de ela fugir da tempestade, porque ela tem medo de dar chuva em cima dela. Então, por exemplo, tem uma pessoa que sempre falava isso, que ela era preocupada com isso. Começou a chover, ela fechava as janelas e as portas, para não entrar consciência nenhuma. No lugar que ela estava, em parte, ela tinha razão, porque o povo entrava em casa. Tudo gente consciência, que eram as consciências energívoras que não tinham muita lucidez. Então, essas consciências energívoras, essa pantera era muito boa, porque acalmava tudo. Agora, a pantera era impressionante. Tamanho, a situação toda. Eu tive com ela fora do corpo, mexi com ela, muito tal. Era como se fosse a minha gatinha aí, com a gente. Mas a hora que precisaram, aquele negócio assim, e outra coisa, imensa, preta, pantera pretinha. Ela era impressionante. Agora veja, durante uma boa temporada eu rodava muito por aí. Nessa época, às vezes, essa turma da pantera me ajudava demais. Quando a gente tinha, por exemplo, poltergeist, eles me ajudaram muito, o casal, durante muito tempo. Agora, foi a hora que apareceu o meu mantra, no fim, eles até desapareceram. Depois que eu arranjei o mantra, porque substituiu o processo da pantera para acabar com esse povo. Porque eu julgava lá as energias com o mantra, então era uma manada de pantera em cima do povo. O negócio acalmava tudo. Aí eu parei com a história. Então a pantera é justamente isso. Agora, ó, para a pessoa entender isso, o melhor é ela estudar aquele capítulo meu do orco. Olha bem, né, projeções da consciência sobre o orco. Você vai começar a entender o que é isso. É o meu livro, Projeções da Consciência. Na pedagogia convencional, é dito que estudar a história ajuda a entender o presente. De pleno acordo. O senhor acha que estudar a história de planetas similares ao nosso ajuda no processo evolutivo do nosso planeta ou não há necessidade disso? É bom, mas vem cá, você já descobriu algum planeta similar ao nosso? Se descobrir, é bom falar com a NASA.
falar com os russos, falar com os chineses, para eles dão um pulo lá, né? O mais depressa possível. Porque o processo todo é esse. Nós estamos caminhando para isso, mas até o momento ainda não sei dessa não. Vamos entrar nessa, vale a pena. Professor, B à sua direita no alto. Aqui. Pode falar. É uma dúvida assim, pequena, mas na tributologia, eu percebi que o senhor alterou... Não, isso está errado. Aqui, ó. Está anotado aqui, ó. Está errado. Os originários são assim. O problema é o seguinte, é predomínio das percepções extrasensoriais. Notadamente. Isso aqui é porque ficou, eu não me dei. Mas olha, está marcado, olha, eu não peguei na caneta. Tá bom. Já tinha visto. Eu não falei nada aqui porque não adianta, né? Porque não alterou a ordem dos fatores. Sim, só se fosse de só fato, o estilo é que mudou. Eu fiquei curiosa se seria diferente da outra forma. Ela é uma fera, essa dona. Isso é um perigo. Tem dia que eu vou dar um óculos escuro para ela quando ela chegar assim. Se ela não leu o verbete. Ela é uma fera, lê tudo. Tá certo? Mas, ó, tá certinho. Ninguém percebeu nada, ninguém falou nada. É só você. Agora, o melhor da história está aqui, ó, tudo anotado. Eu vi logo que... Como que fica aí, olha, então? Fica. Predomínio das percepções extrasensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto às parapercepções inspiradoras e sugestões para si. Aí ficou a autoparaperceptibilidade, que não está errado, mas não é a expressão que eu uso. Eu tenho que usar aquele que é uma fórmula, isso aí é uma chapa. E eu não gosto de mudar isso aí não, para a pessoa acostumar, ela entender, é mais fácil do ponto de vista didático. Tem tempo ainda para uma pergunta? Tem tempo para uma pergunta, hein? Tem o quê? Tempo para uma pergunta? Pode falar. Na parafatologia. Ele pergunta, eu devia te perguntar logo, né? Isso já perdeu tempo, meio minuto. Na terceira linha, de baixo para cima, o fenômeno do extrapolacionismo parapsíquico pedagógico. Por exemplo, você ainda não consegue ter, às vezes, uma, vamos dizer assim, vivência maior de praticamente uma consciência que materializa na sua frente, que você vê. Então, o que eles fazem? Na hora que você está para acordar na hipnopompia, ele vai lá, inspira você, coloca bastante energia, e na fase que você está, acorda ou não acorda, você vê direitinho ele na sua frente. Você está entendendo? Isso é extrapolacionismo, porque aqui não é o comum seu. Ele ultrapassou a sua capacidade de parapercepção. Isso é extrapolacionismo. Extrapolou o seu nível de percepção. Você entendeu? Sim, excelente. Agora veja, uma boa parte aqui, eles fazem extrapolacionismo, mas nem no extrapolacionismo a pessoa não percebe. Que é a inspiração que eles dão. Gente, possivelmente aqui no tertuliário, hoje, não tem ninguém que não recebeu alguma inspiração de amparador. Mas veja, se você perguntar, a maioria fala, não, eu não sei, eu não vi, eu não tive. Quer dizer, as pessoas não percebem quando o negócio é muito assim no início. O que é? Pois é. Mas, é muita gente assim. Porque a pessoa não tem neossinapses, não tem parapercepção, às vezes tem, mas ela não tem ainda vivência ao nível de ter o desconfiômetro. Tem que ligar aquele desconfiômetro aqui, ó. Ligar para a pessoa ver como é que fica. Entende? É o semancol. A hora que você vê que você ficou muito inteligente, desconfia que a inteligência não é sua. Só isso. Pensem nisso. Isso ajuda muito. Escuta, eu estou vendo, Marcos, você está aí? Antes de eu encerrar meu trabalho, eu queria te pedir uma coisa. A Valana pode fazer a revisão de 700 experimentos. Você já está mexendo com isso, não está? Dá para ela e dá um prazo para ela fazer. Ela é muito boa nisso. Ela pode revisar já o livro, que vocês já estão encaminhando lá para publicar, não é isso? Valana, fala com ela que ela veio se oferecer. Tá bom? Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 89 assinaturas no livro de presença, 26 perguntas presenciais,
34 perguntas respondidas online, 50 votos presenciais, 13 votos online. Hoje vamos ter 3 recados: Emanuel e Loche, Semana de Invexis; Loche, Balanço Existencial; Alexandre Nonato, Curso JK, Biografia. E antes, Magali vai falar sobre Amigos da Enciclopédia. Boa tarde a todos. Nós, da equipe dos Amigos da Enciclopédia, gostaríamos de agradecer a todos os amigos da Enciclopédia e também as empresas amigas da Enciclopédia. Convidamos a todos aqueles que ainda não são amigos a participarem também dos Amigos da Enciclopédia. Você participando dos Amigos da Enciclopédia, você estará ajudando todo o trabalho feito aqui, tanto tertuliário como no holociclo, relativo à Enciclopédia da Conscienciologia. Além disso, você também, como amigo, você tem alguns benefícios para as suas pesquisas, que é o acesso ao Holoserver, né? Que é o site de pesquisa aqui da Conscienciologia, né? Da Enciclopédia. Nós também estaremos sorteando a todos os amigos que renovarem a partir de janeiro e fevereiro um Kindle, que é um leitor, né, que tem wireless, você pode baixar os livros, até 1.500 livros. Então, deixamos aqui, será sorteado em fevereiro, no Balanço Existencial. Tá? Obrigada. Boa tarde, pessoal. Estou aqui para divulgar a 7ª Semana da Invest, que ocorrerá entre os dias 16 e 21 de janeiro. É importante ressaltar que faltam agora, dia 6 de janeiro, 10 dias para ocorrer a semana. E durante a semana ocorrerá o curso de Diretrizes da PROES, que o Loche vai falar um pouco aqui. Bom, pessoal, o que a gente tem observado é que muitas vezes as pessoas chegam até a Conscienciologia no sentido de encontrar um propósito de vida, um sentido da vida, que a gente vai ver que é justamente a questão da PROEX, da programação existencial. Num primeiro momento, então, as pessoas identificam que a sua programação existencial tem relação com a Conscienciologia. Mas a Conscienciologia hoje ela é muito ampla, são centenas de especialidades, já há um desdobramento de conceitos, temas, subtemas de pesquisa, e às vezes então a pessoa chega num determinado momento que ela vê que ainda está faltando alguma coisa a mais. E o que a gente observa é que é necessário então um ajuste fino da PROEX. Quer dizer, a sua PROEX é dentro da Conscienciologia, mas dentro de qual especialidade mais especificamente você quer atuar? Hoje tem pessoas que atuam diretamente com a consciencioterapia, outros com a parapedagogia, com a projeciologia. Então, o objetivo desse curso é ajudar a pessoa a fazer esse ajuste fino, a identificar a sua linha mais de atuação de especialidade. É a questão, então, da diretriz básica da sua programação existencial. Ok? Para mais informações, curso@sinvex.org ou pelo telefone 2102-1406. Obrigado. A gente também gostaria de aproveitar para divulgar o curso Balanço Existencial. No Identificação das Diretrizes, você identifica a sua PROEX. No Balanço, você avalia a execução dela. Então, o curso ocorrerá nos dias 13 e 16 de fevereiro, mês que vem, aqui em Foz do Iguaçu, no Discernimento. E são uma série de atividades para ajudar a pessoa a fazer esse balanço da vida dela, do alto rendimento evolutivo que ela tem obtido até então, desde o seu nascimento até os dias de hoje. Avaliar os seus erros, seus acertos, suas conquistas, suas realizações. São 19 professores e uma série de atividades durante 4 dias em praticamente caráter de imersão. E nós gostaríamos de destacar hoje, dentre as atividades, o campo proéxico, que é um campo parapsíquico, que vai ser instalado com a presença de 2 epicons, o professor Frederico Ganem e o professor Moacir Gonçalves, cujo objetivo é a pessoa ter acesso a informações relacionadas à sua PROEX e ao curso intermissivo. Então, balanço existencial de 13 a 16 de fevereiro, mês que vem, contamos com a presença de vocês. Obrigado. Olá a todos, gostaria de divulgar aqui a 2ª edição do curso Autoconhecimento através de Biografias, que é um estudo de caso da vida de Juscelino Kubitschek, a partir do livro que saiu agora,
final do ano passado. Nós tivemos uma turma no dia 24 de dezembro com 25 alunos, em função da procura que nós tivemos de mais pessoas que estavam viajando no final do ano ou que estavam envolvidos com atividades aqui dentro do CAEC no final do ano. A gente formou uma nova turma que vai ser no dia 17 de janeiro agora, no domingo. Nós ampliamos esse curso, ele era de 3 horas, vamos passar para 6 horas, porque realmente não foi possível, quem estava aqui presente viu que não foi possível aprofundar em tudo que era proposto o curso. Então vai ser 6 horas de curso, das 8h30 às 11h30 de manhã, e depois das 15 horas às 18 horas. Tá? A proposta do curso é essencialmente a mesma, é discutir sobre a biografia de Juscelino Kubitschek, e a partir disso trazer técnicas, ferramentas para utilizar a autopesquisa através das biografias. Tá? No caso, o material didático é o livro do JK, a biografia que saiu. O preço desse curso ele é R$ 60, tá? E para aqueles alunos que querem refazer o curso, que fizeram da primeira turma, ele sai por R$ 38, tá? No caso, a capacidade máxima dessa turma é de 30 alunos. Nós temos uma lista de interessados de 15 alunos, ou seja, então, quem estiver interessado é bom fazer a inscrição quanto antes, porque as vagas podem acabar. E se acabar, a gente forma uma outra turma em fevereiro ou março. Também para informar para os teletertulianos que esse curso vai itinerar em 2010 para outras cidades com o lançamento do livro, ok? Muito obrigado. O dia, novamente, falando aqui, 17 de janeiro, domingo, das 8h30 às 11h30, das 15 horas às 18 horas. Obrigado. O verbete eleito para amanhã é Dia da Arrumação, ganhou com 14 votos e especialidade em ressexologia. Obrigada e boa tarde a todos.